A terceira temporada de Jujutsu Kaisen chegou chegando. Depois do Satoru Gojo ser selado, o caos tomou conta do Japão. Sukuna fez o que quis na cidade, deixou destruição por onde passou e traumatizou completamente o nosso protagonista. Como se não bastasse carregar esse peso absurdo, agora Yuji Itadori está sendo caçado para ser executado. Tudo começa de forma bem amarga. Fugindo de uma maldição, Itadori acaba pulando janelas e roubando comida das casas das pessoas para sobreviver. Só que roubar não é certo, né? E parece que o universo fez questão de ensinar isso da pior forma possível. Uma maldição gigantesca aparece, agarra o garoto e o arremessa para longe sem piedade, como se estivesse dando uma lição exemplar. Mas algo inesperado acontece. Aquela maldição é derrotada de forma brutal. Quando Itadori abre os olhos, vê um espadão cravado perto de sua boca. Era Yuta Okkotsu. Sem hesitar, Yuji solta. Eu vou engolir o Sukuna inteiro. Yuta sente firmeza na resposta. Algumas horas antes disso, dentro do clã Zenin, um clima pesado dominava tudo. Um sujeito arrogante e completamente desequilibrado começa a falar absurdos, chamando Maki de feminista folgada e dizendo que toda mulher que não aceitasse ser protegida por um homem merecia uma facada pelas costas. Esse cara era Naoya Zenin, afirmando que seria o novo chefe do clã. O problema é que ele foi longe demais. Ofendeu até o antigo chefe, comparando-o de forma patética com Toji. Por pouco não perdeu a cabeça ali mesmo. Mas então o anúncio muda tudo. O chefe do clã havia falecido, e seu último pedido seria lido publicamente. O resultado? Naoya realmente se tornaria o 27º líder do clã, mas com condições. Ele só poderia acessar os instrumentos amaldiçoados e os cofres secretos com autorização. Além disso, se algo acontecesse com Gorro, o pacto seria honrado e Megumi Fushiguro seria acolhido pelo clã e ainda assumiria como líder. Naoya entra em surto, recusa tudo e ordena que avisem. Ele vai encontrar Megumi e matar o hospedeiro de Sukuna. Voltando para Itadori, o garoto relembra todo o caos que viveu. Shozo pergunta se seus ferimentos melhoraram. Apesar disso, Yuji sente que o poder de Sukuna ficou ainda mais forte. Shozo tenta acalmá-lo e diz para ele voltar à escola Jujutsu. Mas no fundo, Itadori não consegue se perdoar. Milhares de pessoas morreram e ele se sente responsável. Mesmo tendo perdido seus próprios irmãos pelas mãos de Sukuna, Shozo diz que está tudo bem. Para ele, isso é o que significa ser um irmão mais velho. Quando a noite chega, Yuji treina sem parar. E o treino dá resultado. Com um único soco, ele explode uma maldição, parecendo um verdadeiro monstro de força. Shozo se impressiona e diz que o irmão mais novo parece um deus da guerra. O barulho acaba atraindo atenção indesejada. Naoya aparece e provoca. Megumi foi lento demais. Sem Gojo por perto, Itadori não tinha proteção. Estava na hora de morrer. Naoya surge pelas costas, acerta um soco devastador e humilha Shozo completamente. Yuji tenta reagir, joga uma pedra, mas erra por pouco. De repente tudo fica roxo, uma presença ainda mais assustadora que a de Gojo se manifesta. Era Yuta Okkotsu. Ele declara que veio matar Itadori, mas logo revela seu verdadeiro plano, usar Yuji como isca para enganar outras pessoas. Shozo percebe que enfrentar Yuta seria a morte certa. Yuji tenta fugir, mas Yuta já está em cima dele, espada em punho. Mesmo apanhando feio, Yuji consegue quebrar a espada de Yuta. Okkotsu elogia. Não esperava menos de um aluno de Gojo. Quando parece que Yuji vai escapar, Rika aparece, prendendo ele. Yuta finge que tudo não passou de uma brincadeira, e então atravessa o peito de Itadori. Sangue se espalha pelo chão. Sukuna ri no mundo interno. Enquanto isso, estava rolando uma porradaria sinistra com uma animação absoluta de cinema e o Mano do Sangue não estava conseguindo fazer nada para revidar. O Nair pergunta para que essa persistência toda e o que era esse maluco. E a resposta do Sho foi que ele era um irmão mais velho de 9 irmãos que ia botar esse otário pra mamar. Rapaziada, pelo visto hoje não é o dia de sorte dele não, hein? Porque esse amostradinho conseguiu surpreender ele mais uma vez. E não só perfurou ele, como também tinha descoberto a sua técnica. E podia parecer meio hipocrisia depois de ter dado uma facada no bucho dele, mas esse cara odiava pessoas que só conseguiam vencer usando armas, tipo os irmãos dele. Quando o Shozu pergunta se ele odiava os seus irmãos, o maluco fala que o irmão mais velho não valia de nada se ele ser inferior aos mais novos. A diferença aqui é que o Shozu estava deixando claro que o irmão mais velho precisa ser um exemplo sempre. Já que esse maluco queria saber tanto, ele teve que ficar resistente assim, porque ele não teve exemplo e precisou cometer muitos erros para ser quem ele é hoje.
O Nao nem estava entendendo como uma pessoa conseguia ficar viva depois de sangrar tanto. E a narradora diz que as pinturas da morte são uma mistura de maldição com os humanos. Então os usuários não morriam se sangrar muito e convertiam a energia deles em sangue e só morriam se a força deles se esgotar de vez. Meus amigos, o cara estava se sentindo um mosquitinho perto de tanto sangue rodeando ele. E para quem pensou que acabou, Chozo tinha feito o sangue que encostou na roupa do cara endurecer e disse que agora se ele vai dar um cheque. O senhor orgulhoso estava se garantindo com a sua técnica secreta que podia tancar e definir 24 quadrados por segundo. Mas como o maluco que menstrua enfrentou o próprio feitiço mais de 150 anos, o cara sabia o que estava fazendo e aparentemente deu certo a estratégia dele. O Russo estava querendo entender como alguém não conseguia amar os seus irmãos, mas bem na hora o Uta apareceu jogando ele contra a parede, zombando da situação deplorável do novo líder do Kling. O cara estava achando que deveria ser algum tipo de veneno no sangue que deixou ele desse jeito, mas o Yuta falou para ele relaxar porque ele conseguiu usar a reversão de feitiço para curar as pessoas. Só que em troca disso, ele deveria avisar para todos os líderes que o Yuji Tadori já tinha sido executado. Aí do nada começou uma memória do Rui Tadori conversando com seu filho. E o pai do Prata fala que as memórias dos bebês são muito boas, então não é bom falar muita coisa na frente dele. E assim que a porta se abriu, apareceu uma mulher muito parecida com aquele mano lá do sangue. Quando o Itadori abriu os olhos, ele tomou um susto, já que a pessoa que supostamente matou ele estava ali parado, encarando uma fogueira. O Yuta estava sorrindo já e pediu desculpa, falando que foi tudo um teatro aquilo que ele fez. Isso porque um tempo atrás o Gojo tinha pedido para ele cuidar do Tadori se alguma coisa acontecesse com ele. E então basicamente foi tudo um plano desde o início. O Prota estava querendo saber porque ele estava vivo, já que tomou uma espadada. E tudo isso foi graças à reversão de feitiço que permitiu-lhe usar energia positiva, fazendo o coração dele voltar bem no momento que seus batimentos cardíacos tinham parado. Mas como essa estava sendo a segunda vez que ele fingiu que morreu, então não demoraria muito para as pessoas descobrirem que ele estava vivo. Ao perguntar por tudo isso, Ruta fala que é porque ele era importante perre às pessoas que são importantes para ele. Bom, ele até tentou convencer o Prota que ele não tinha culpa de nada, mas ainda restava aquele trauma do Sukuna ter matado várias pessoas. O Megumi apareceu logo em seguida, mandando esse vagabundo voltar para a escola Jujutsu que nem ia ter problema se ninguém visse o rosto dele. E mesmo ele dizendo que matou muitas pessoas, o Fushiguro disse que a culpa não era só dele, que desistir não podia ser uma opção, e que heróis e feiticeiros Jujutsus são coisas muito diferentes. Então ninguém tinha moral de julgar eles de verdade. O problema é que o Prata estava enlouquecendo depois de toda aquela bagunça que tinha rolado. Mas como a irmã do Megumi também tinha sido envolvida nessa história, o único pedido dele era para ele emprestar o seu poder e a sua ajuda. O Yu já avisou o Yuta que o Sukuna estava na maldade querendo tramar alguma coisa com o Megumi, e que então se o Sukuna tomasse o corpo dele de novo, dessa vez era por Yuta matar ele sem pensar duas vezes. As dúvidas agora era como abrir o cubo mágico que o Gojo estava preso e saber mais sobre esse tal torneio que o Kenjaku vai forçar as pessoas a participar. Como a vida não é um morango, até existia alguém que podia responder isso, mas a única forma de encontrar a tem Garros de Portas e só uma levaria ela pro lugar certo. E ao perguntar se a Nobara estava viva pelo climão que ficou, ele já até tinha entendido tudo. Do nada o Mano do Sangue apareceu falando que estava tudo sob controle, pô. E pela cara do Megum, eu acho que alguém não gostou que esse cara estava ouvindo a conversa, não. Depois de dar uma caminhada, o Itadori ficou em choque que fazia muito tempo que ele não via Ma. A gatinha da Yuki estava falando que o corpo do Yuja era incrível mesmo e que até ia ficar umas marcas de queimadura, mas o importante era que a vida dele tinha sido salva. O Chozo estava passando a cal que o caminho para a tumba ficava no cofre proibido com os objetos e instrumentos amaldiçoados. E já que os irmãos deles estavam lá, adivinha só? Daria para ele sentir a presença deles e facilitar tudo por aqui. Aí quando a Mac pergunta quem era esse doidão, Tadori fala que enquanto pode considerar ele como irmão mais velho. Depois de uns papos muito louco, o maluco disse que os irmãos dele estavam bem atrás dessa porta aqui. O lugar realmente era bem grandinho pelo visto. E a Lourinha mandou a galera relaxar porque o salão principal estava bem próximo deles. E a Teng não costumava interferir na realidade, mas nem o fato do gosto ter sido selado facilitou as coisas para eles. Aí quando eles decidiram ir embora para não atrapalhar esse ser imortal, a Tendi perguntou onde eles pensam que vão, e que é um prazer conhecer esses jovens e o hospedeiro do Sukuna.